Vamos aqui falar agora mais um paradoxo, que é o paradoxo de São Petersburgo, que é derivado de um jogo do mesmo nome, que é jogado da seguinte forma. Imagina que eu faço o seguinte: eu vou jogar uma moeda justa até cair cara. Enquanto cair coroa, eu continuo jogando. Quando cair cara, eu paro de jogar. Certo? Então, você, né, que está jogando o jogo, ou eu, sei lá, tanto faz, eu recebo 2 elevado a n unidades quando a moeda parar, sendo que n é o número de vezes que a moeda foi lançada. Então, se eu jogar a, a primeira moeda, quer dizer, eu ganho antes da moeda parar, né? A que caiu coroa eu não ganho, eu ganho quantidade de caras que eu consigo jogar. Então, se a primeira vez caiu cara e a segunda já caiu coroa, eu ganho 2 unidades. Se a primeira e a segunda caiu cara e a terceira caiu coroa, eu ganho 4 unidades. E assim vai. Né? Se eu perder na terceira, eu ganho 8. Se eu perder na quarta, tá? Vai multiplicando por 2. Então, por exemplo, se a moeda cair na primeira jogada, o jogador ganha um prêmio de 2 unidades. Se cai cara. Porque na verdade é um pouco diferente. Vamos fazer do jeito que eu estou falando aqui mesmo. Tá? Na verdade, aqui seria. Vai jogando coroa, quando cai cara, é quando eu ganho. Não quando eu perco. Aí se cair cara logo na primeira, eu ganho 2. Se cair cara na segunda, se cair coroa na primeira e cara na segunda, eu ganho 4. Se cair coroa, coroa e cara, eu ganho 8. Assim sucessivamente. Não tem muita diferença. Não. Então se cair cara logo na primeira rodada, eu ganho 2. Se cair cara na quarta, eu ganho 2 a quarta, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. A questão é a seguinte, aqui é a seguinte: quanto de utilidade você deveria estar disposto a pagar pela oportunidade de ganhar esse jogo? Então, de acordo com o princípio da utilidade esperada, você deveria estar disposto a pagar qualquer quantia finita de utilidade. Por quê? Porque a princípio, esse aqui é o paradoxo, a utilidade esperada desse jogo é infinita. E perceba, eu tenho 50% de chance de ganhar 2, ou seja, de cair cara logo na primeira. Eu tenho 25% de chance de ganhar 4, ou seja, cair coroa e cara. Eu tenho, né, 1 sobre 8% de chance, né, 1 sobre 8 chance de ganhar 8, e assim sucessivamente. 2 vezes meio dá 1. 4 vezes um quarto dá 1. 8 vezes um oitavo dá 1. Então, na verdade, isso aqui, a princípio, isso continua para sempre, né? Sempre é possível cair mais uma coroa em vez de cair a cara. Isso aqui vai dando 1, vai dando 1, vai dando 1. Por quê? Porque a utilidade é que ela cresce na mesma medida que a probabilidade diminui. Então, por mais que a probabilidade vai diminuindo muito, né, cada vez ficando mais improvável de cair uma sequência mais longa de coroa, a utilidade vai aumentando exponencialmente também, na mesma medida. De modo que isso aqui vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá infinito. Tende a infinito, pelo menos, tá? Ou seja, a utilidade esperada é infinita. O que é absurdo. Quem é que vai pagar aqui 1 milhão de utilidades para um jogo que provavelmente você vai ganhar 4, 8? É muito improvável que você chegue a, a, uma, a uma sequência de coroa de, sei lá, de 1 milhão para você ganhar muito dinheiro. Né? Por exemplo, a probabilidade de você ganhar no máximo 8 unidades, ou seja, a probabilidade do jogo parar aqui é meio mais 0,25 mais 0,125, que é 0,87. Então você tem 87% de chance de ganhar 8 ou menos. Você pagaria 1 milhão para jogar esse jogo? 1 bilhão? Não pagaria. Mas a utilidade esperada do jogo é infinita. Esse é o paradoxo, tá? Então, voltando aqui a essa foto bonita. Então, o paradoxo de São Petersburgo foi descoberto pelo matemático suíço Daniel Bernoulli, que trabalhou em São Petersburgo no início do século XVIII, né? É, Você tem também diferentes maneiras de lidar com esse paradoxo, tá? É, Você tem um matemático chamado Buffon, que ele simplesmente propõe o seguinte, que existe uma utilidade mínima. Utilidade não...
não diminui infinitamente, né? Porque se tiver uma utilidade mínima, essa soma não é infinita. Chega um lugar aqui é, que ela vai cortar, né? Na verdade, não é utilidade mínima. Existe uma probabilidade mínima. E qualquer estado com a probabilidade menor do que aquela deve ser ignorado. Ou seja, vai ter um momento aqui que isso aqui simplesmente vai cortar e essa soma aqui vai deixar de ser infinita. Então, essa é a proposta de Buffon de como lidar com esse problema. Isso aqui parece com um princípio chamado minimis, né? Mas, enfim, do ponto de vista matemático, é óbvio que se a probabilidade abaixo de um certo limite for ignorada, então a utilidade esperada aqui vai passar a ser finita, né? Porque a gente vai cortar essa conta em algum lugar. Dito isso, essa solução parece a DOC. Né? Porque, afinal, seria racional ignorar resultados improváveis, né? E qual é esse limite inferior de probabilidade? Parece ser arbitrário essas escolhas, né? Outros estudiosos tentaram resolver o problema de São Petersburgo da maneira parecida, mas diferente, que é impondo um limite superior na utilidade. Né? Então, essa utilidade aqui ela vai crescendo exponencialmente, e do mesmo jeito, se eu tiver um limite superior de utilidade, vai ter um momento que eu barro isso aqui. Ah, já passou. E por ser exponencialmente, ela vai crescer muito rápido, né? Vai chegar nesse limite superior bastante rápido. Do ponto de vista histórico, essa é a solução geralmente mais aceita do paradoxo. Né? Tem um matemático do século XVIII, Cramer, que discutiu a formulação original do paradoxo Bernoulli, sugeriu que qualquer valor acima de 10 milhões, ou para fim de simplicidade, 2 a 24, de ducados, né, no caso, deve ser considerado 10 milhões de ducados. Né? Mais ou menos como eu estava falando no começo do vídeo, né? Qualquer coisa acima de 1 bilhão está no mesmo. Mais recentemente, o ganhador do prêmio Nobel Kenneth Arrow, vou botar aqui, afirmou que a utilidade da riqueza deve ser considerada uma função limitada, né? Já que tal suposição é necessária para evitar o paradoxo de São Petersburgo. Né? Então, o valor esperado do paradoxo de São Petersburgo é infinito, porque sem esse limite, a, a utilidade cresce tão rápido quanto a chance dela acontecer diminui, né? Mesmo as chances ficando muito menores, né, a probabilidade ficando muito menores, os prêmios vão dobrando, né? Isso faz com que a soma nunca pare de crescer. Mas se você colocar um limite, né, na utilidade, é a mesma coisa que eu estava falando antes, chega uma hora que a utilidade fica limitada em L. E a probabilidade vai diminuindo, de modo que essa soma ela vai tender a zero, né? Então, vai ter um limite aí que a utilidade aqui não vai ultrapassar. Outra solução foi sugerida pelo o Jeffrey, né? Richard Jeffrey. Ele afirma o seguinte: qualquer um que se ofereça para deixar o agente jogar o jogo de São Petersburgo é mentiroso, pois está fingindo ter um banco infinitamente grande. Né? Ele está fingindo que, ó, se você realmente jogar a moeda e há uma chance disso e cair 1 milhão de vezes coroa antes de cair cara, eu vou te pagar. E não tem como essa pessoa pagar. Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa lá que a gente teve quando a gente estava falando da lei dos grandes números. Né? O paradoxo original de São Petersburgo também é um ponto de partida útil para outros paradoxos, tá? Ligeiramente diferentes. Considere aqui o jogo de Moscou. É uma moeda manipulada que cai com a face cara voltada para cima, com a probabilidade de 0,4, é lançada até que apareça a cara pela primeira vez. O jogador então recebe um prêmio de 2 elevado a n unidade de utilidade, onde n é o número de vezes que a moeda foi lançada. Senso comum, né? Como tem mais chance aqui de cair coroa do que cara, o senso comum diz que o jogo de Moscou é melhor do que o jogo. No jogo de São Petersburgo, a moeda tem 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa. E você está sendo pago pela quantidade de coroas que caem antes de cair cara. Como no jogo de Moscou a moeda tem mais chance de cair coroa, 60%,
em vez de 50, e menos chance de cair cara, que é quando você para de jogar, 40 em vez de 50, parece que o jogo de Moscou é melhor que o jogo de São Petersburgo. Porém, eles têm a mesma utilidade. Em ambos os casos, infinito. Infinito. Então, parece que você deveria preferir jogar o jogo de Moscou ao jogo de São Petersburgo, mas, dada o princípio da utilidade esperada, não parece haver motivo para fazer isso. E isso parece ser profundamente contra-intuitivo. Né? Qualquer explicação satisfatória sobre a racionalidade deveria implicar que o jogo de Moscou é mais atraente que o jogo de São Petersburgo. E aí o filósofo Mark Colivan propôs outra versão ainda do jogo de São Petersburgo, que é chamado de jogo de Petrogrado. Tá aqui. No jogo de Petrogrado, o jogador sempre ganha uma unidade adicional de utilidade a mais do que no jogo de São Petersburgo. Então, se cair cara logo na primeira, você em vez de ganhar 2, ganha 3. Se cair cara na segunda, você em vez de ganhar 4, você ganha 5. Se cair cara na terceira, em vez de ganhar 8, você ganha 9. Então o jogo de Petrogrado domina o jogo de São Petersburgo. Ele tem sempre resultados melhores. Então parece claro que ele deveria ser preferido. O desafio está em explicar por que isso faz sentido sem abandonar o princípio de maximização da utilidade esperada. Porque, novamente, a utilidade esperada de ambos os jogos é infinito. Eles têm a mesma utilidade esperada, por mais que o jogo de Petrogrado domine o jogo de São Petersburgo. Né? O princípio que Colivan propõe para resolver isso é o princípio da utilidade esperada relativa dos dois jogos. Segundo essa abordagem, a utilidade esperada relativa de uma ação é determinada ao se calcular não a utilidade esperada dela, mas a utilidade esperada dela ser melhor do que a outra. Então, aqui no caso, é você. A utilidade relativa do jogo de Petrogrado em relação ao jogo desculpa, de Petersburgo é a utilidade do jogo de Petersburgo, de Petrogrado, menos a utilidade do jogo de Petersburgo, somada, né? Feita aquela média ponderada para todos os casos. Né? E no caso, a utilidade do Petrogrado vai ser a utilidade relativa do Petrogrado. A utilidade do Petrogrado relativamente ao de Petersburgo vai ser positiva e a utilidade do Petersburgo em relação a relativa do Petrogrado, em relação ao Petrogrado vai ser negativa. Felizmente, né, o pessoal achou problema com isso também. A utilidade relativa enfrenta dificuldades quando se aplica a outros dois jogos, né, que é o jogo de Leningrado e o jogo de Leningradsky. Então, o jogo de Leningrado é uma versão ligeiramente modificada do jogo de Petrogrado, em que o jogador, além de receber um número finito de unidades, também ganha. Né? Então, em vez de quando você ganha, você além de ganhar a utilidade que você ganharia no jogo de Petersburgo, você ganha algo extra. Só que o algo extra aqui é a possibilidade de jogar o jogo de São Petersburgo. Tá? Então, dado isso aqui, esse jogo aqui, Leningradsky parece ser melhor do que o Petrogravsky, porque eles são iguais em tudo, só que o jogo de Leningradsky dá uma chance maior de poder jogar o jogo de Petersburgo. Se cair na segunda rodada, em vez de se cair na terceira. Aqui é 0,25, aqui é 12,5%. Só que o problema aqui é o seguinte: se a gente tentar usar o método de utilidade esperada relativa para comparar os dois, encontramos um problema. Tá? No segundo estado, você vai ter uma diferença infinita em favor de Leningradsky, e no terceiro estado você vai ter uma diferença infinita também em relação ao de Leningrado. Como a matemática padrão não sabe lidar com esse infinito menos infinito, essa conta vai ficar indefinida. Ou seja, o
princípio da utilidade, utilidade esperada relativa não consegue explicar por que, que o jogo de Leningradsky é melhor do que o jogo de Leningrado. Tá bom, gente? Agora, o último ponto aqui, tá? Que é o paradoxo dos dois envelopes. O paradoxo dos dois envelopes surge a partir de uma escolha entre dois envelopes, cada um contendo uma quantia de dinheiro. Uma fonte confiável te informa que um dos envelopes contém exatamente o dobro do valor do outro, mas não te fala qual é qual. Como essa é toda a informação disponível que você tem, você escolhe o envelope aleatoriamente. Vamos dizer que você escolha envelope A. Mas pouco antes de abrir, eles te oferecem a chance de pegar o envelope B no lugar. Aí você faz o seguinte ponto, olha só. Se o envelope A contém a quantia X, o B pode conter 2x, se o B for o que tem o dobro do A. Ou então, se for o A que tem o dobro do 2 e o A contém x, o B contém meio x. Porém, aqui a utilidade esperada do envelope A é x, né? Que vai ser x vezes meio mais x vezes meio. A utilidade esperada do envelope B, ele tem meio vezes 2x mais meio vezes x sobre 2, né? Vamos botar assim logo. Que é meio vezes x, né? Meio vezes x sobre 2. Isso aqui é x mais... Aqui eu vou fatorar aqui, né? Para 4. 4. Peraí que minha matemática também é ruim, tá? 4 mais x. 4x, né? Não, não, peraí. Ai, é 4? Esse aqui mesmo. Não tem que fatorar nada, só que multiplicar mesmo. Que é igual a... Aí é aqui que eu vou fatorar. 4. 4x mais x, que é igual a 5x sobre 4. 5x sobre 4, gente, é maior do que x. Então parece que o B ele tem uma utilidade maior do que o A. Então eu devo trocar para o B, né? No entanto, quando você está prestes a abrir o envelope B, ele te oferece de novo a possibilidade de voltar para o A. Só que aí o mesmo raciocínio aparece de novo, né? Tá, então se o B tem x, o A pode ter 2x ou meio x. E aí então eu tenho que trocar, eu acho que o A tem maior que o B. Aí depois se me oferecer de novo, vou achar que o B é maior que o A, etc, etc, né? Claramente deve haver algo errado com esse raciocínio escrito aqui. Simplesmente não pode ser verdade que o valor esperado do envelope A seja maior que o B, e ao mesmo tempo o valor esperado do envelope B seja maior do que o A. Esse que é o problema, né? Então aqui é o raciocínio de volta, né? Eu vou pensar, não, tá. B tem Y, então o A ele tem meio de chance de ter 2Y, meio chance de ter meio Y, que vai dar 5y sobre 4. Então, da mesma forma, as pessoas apontam questões sobre esse paradoxo, né? Primeiro, a formulação atual do paradoxo pressupõe que não há um limite superior para a quantia de dinheiro existente no mundo, né? Porque aqui o B está melhor do que o A, mas o A está melhor do que o B está melhor que A, e isso aí vai infinitamente. Só que atualmente não há um consenso de como resolver o paradoxo dos envelopes. Muitos artigos foram publicados em revistas de filosofia, por exemplo, e a maioria tenta mostrar que as atribuições de probabilidade são ilegítimas por algum motivo. No entanto, também já foi argumentado que a forma como os resultados são descritos não representa com precisão o problema real de decisão. Então isso aí é uma oportunidade para você aí escrever um artigo propondo a solução para o paradoxo dos dois envelopes. Tá? Então, por enquanto é só, eu vou ficar por aqui. Até a próxima. Um abraço.